Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Jorge Sati Entrevista, que é mais um produto do grupo TV Mar Cidade, agradecendo a sua audiência e a sua atenção ao nosso programa e a toda a programação diversificada do grupo TV Mar Cidade. Recebendo hoje, com bastante satisfação, mais um profissional exemplar da educação, gestor escolar, reconhecido e renomado, o professor Ângelo Meza, que hoje me dá a alegria de participar do meu programa, para que a gente possa falar não só de educação, mas de diversos outros temas que ele domina com muita tranquilidade. Meu amigo Ângelo, seja muito bem-vindo ao programa Jorge Sati Entrevista, aqui no grupo TV Mar Cidade. Obrigado, Jorge, foi um prazer teu convite, é um prazer estar aqui conversando contigo, quero saudar todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma grande audiência que o grupo TV Mar Cidade tem. Mas tenho certeza. Até porque somos a única TV local. E ainda mais contigo nessa atração, comandando essa atração, a audiência maior ainda. Muito obrigado. Ângelo, tu sabes que eu tinha uma dúvida com relação ao teu sobrenome, que eu não sabia se era Ângelo Meza ou Ângelo Meza. Eu até pensei que tu tinha alguma proximidade com o Messi, o jogador da Argentina. Não. É um primo distante. É um primo distante? Não. Tu joga futebol? Brincando. Futebol? Tu joga? Não, só no computador. Só no FIFA. Tu é praticante de algum esporte ou não? Antigamente eu praticava basquete. Na época de escola, né, o único esporte que eu consegui jogar mesmo foi o basquete. Tá? Mas o futebol é uma paixão nacional, né? Todo mundo joga futebol. Ninguém consegue, poucos conseguem jogar direito. Mas tu sabes que eu não jogo nada e não entendo nada. Não, a gente tenta, né, Jorge? Ele trabalhou eu sou professor de educação física. Quando eu vim para Rio Grande, o que me chamava mais atenção foi quando eu cheguei na escola e a diretora, na época que era a Vânia, ela me perguntou se eu levava as crianças, se eu gostava de trabalhar com competição, se eu gostaria de levar as crianças para jogar. Sempre adorei isso. Tá? Então, participava de diversos esportes com eles, porque era a minha paixão, né? Tá? Mas jogar mesmo futebol. Eu vou dizer pro Adão Rosa, que tem um programa aqui que é o Papo de Bola, te trazer para conversar com ele, já que tu entende futebol. Um grande abraço, Adão. O Adão é um sucesso da TV, do rádio, entende tudo de esportes. Tenho certeza. Já ouvi alguns programas dele, mas não. Eu sou comentarista popular. Agora, Ângelo, como todo mundo. Me diz o seguinte, a tua formação, então, é em Educação Física. Licenciatura plena em Educação Física, a licenciatura, a formação antiga ainda, que te dava a possibilidade de trabalhar em qualquer área da Educação Física. E tu não és rio-grandino, tu és de onde? Gabrielense, eu sou de São Gabriel. São Gabriel? Sou de São Terra Gabriel. Boa. Tem familiares lá ainda? Sim, é o meu trajeto obrigatório, né? Pelotas, eu moro em Pelotas, então eu venho em Rio Grande, trabalho em Rio Grande, há 24 anos esse trajeto, e vou a São Gabriel pelo menos uma vez por mês, né? Para ver a família, ver os irmãos. Tu estás há quanto tempo como servidor da rede municipal? 24 anos. 24 anos? 24 anos de Mate Amargo. Ah, que sucesso. 24 anos de Mate Amargo. Tu sabes, Ângelo, para quem está nos assistindo e agradecendo mais uma vez a audiência da comunidade rio-grandina que prestigia o programa Jorge Sati Entrevista, agora eu estou brigando por mais tempo no ar, porque o nosso programa tem meia hora. Eu estou pedindo para o José Rover, que é o nosso produtor geral, José Rover sabe tudo de TV, que ele me dê mais tempo. Tu podia me auxiliar nisso aí. Não, eu acho que merece, sim. Tu não acha que eu mereço mais meia hora? Não, eu acho que merece mais meia hora, tranquilamente. Pra gente bater um papo legal? Pra bater um papo mais legal, né? Ter mais tempo para desenvolver os assuntos. O Ângelo me diz o seguinte, tu sucedeu uma diretora, que é um dos grandes nomes que a gente tem na cidade do Rio Grande, que é a professora Vânia Cerqueira, a quem eu aqui transmito o meu abraço e o meu carinho, uma grande profissional do nosso segmento. Não deve ter sido uma tarefa fácil, né? Eu vou te dizer suceder nomes fortes, né? Nomes fortes, a Vânia é uma administradora ímpar, né? Posso dizer assim que é minha amiga, né? Eu trabalhei 11 anos e meio direto com ela na vice-direção e 17 anos de Mate Amargo. Quando eu entrei no Mate Amargo foi o primeiro ano de gestão da Vânia. Então eu acompanhei, bem dizer assim, toda a trajetória dela junto com ela, trabalhando junto com ela, aprendi muita coisa com ela, né? Aprendi muito com ela, é uma pessoa assim que deixou uma marca,
na educação de Rio Grande, uma marca positiva na educação de Rio Grande. E quando eu te perguntei isso, porque na verdade quem sucede uma gestão de um longo período, uma gestão longeva e de ótimos resultados, Exato. enfrenta os comparativos. Como é que foi isso? Tanto os comparativos internos quanto da própria comunidade. Tu sabe que... Ou tu não sofreu com isso? Não sofri muito com isso, não. Até porque a comunidade já me conhecia, eu já conhecia, eu já estava dentro da comunidade, né? Foram, até a Vânia sair, foram 17 anos. E com a questão das equipes esportivas, dos jogos, isso me aproximou muito com a comunidade. E o trabalho direto com ela, né? Direto com a Vânia, que era a diretora, eu era vice-diretor dela, então a gente tinha... Então, não teve muito essa questão da comparação. Claro, sempre existe uma coisa ou outra, né? Porque cada um tem a sua maneira, seu estilo. Então, às vezes, né, em algumas coisas se mudou, a grande maioria das coisas se continuou, mas não houve muito essa questão assim. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, porque eu estou recebendo aqui o diretor da escola de maior IDEB nos anos finais. Escola Mate Amargo, primeiro lugar do IDEB nos anos finais. Mas daqui a pouco, Ângelo, que nós vamos tocar neste assunto. A escola Mate Amargo, quando nós falamos nela, nós estamos falando de que estrutura, quantos estudantes, professores, qual é a dimensão dessa instituição e quais bairros que ela atende? A nossa escola atende basicamente a Vila Maria, que antes eram vários bairros, né? Agora houve uma junção e ficou somente Vila Maria. Então, tu pega ali da entrada da FURG, né, até Guadalajara, uma quadrantes do nosso vizinho Ansel. Anselmo Dias Lopes, da nossa querida Roberta. Tá? Nós somos uma escola nós temos hoje mais de 600 alunos. Ou seja, uma escola grande. Uma escola de grande porte. De grande porte. Tá? E nós temos em torno de 49 professores, 3 turnos. 3 turnos. Nós Funciona à noite. Nós atendemos da educação infantil, nível 1, até a EJA. Então, nós temos o nosso aluninho mais novo com 4 anos e a nossa aluna mais velha com 82. Tu administra diversas escolas no mesmo espaço. No mesmo espaço. E eu fico lá de manhã à noite, porque, como diretor, a gente tem as 40 horas, né? E eu tenho uma permuta. Eu consegui uma permuta da cidade de Pelotas, porque eu era professor em Pelotas, então eu me permutei e eu atendo a EJA na educação física. Então, à noite, eu sou professor de educação física na minha escola. Tu é servidor da rede municipal ou estadual pelotense? Municipal. Da rede municipal. Da rede municipal. Ô, Ângelo, como é que foi a tua transição da docência, da sala de aula para a gestão? Porque são mundos distintos, né? Como se deu esse processo e o que te levou a querer estar na gestão? Tu sabe que são desafios diferentes, né, Jorge? Muito. Né? São situações diferentes. O que me levou a querer estar na gestão foi exatamente conhecer o outro lado. Né? Porque a sala de aula, a gente tem o nosso universo ali. Tá? Nós estamos dentro da sala de aula, somos nós, nossos alunos. Quando tu passa para a parte da gestão, tu tem o grande universo, né? Tu tem toda a questão administrativa, toda a questão pedagógica, o contato direto com a comunidade, mais ainda, né, na parte da gestão. E essa curiosidade, essa vontade de aprender foi, e quando houve a oportunidade, eu aceitei. Não foi uma coisa assim planejada. Não. Alguém me ofereceu, a Vânia, na época, me ofereceu a vice-direção, e isso me levou, essa curiosidade, saber como é que é, né? O que aprender, como é que vai ser. Isso me levou a aceitar o convite e, desde então, permaneci. Já que tu falou em aprendizagens, quais aprendizagens que tu já teve nesse percurso? São duas perguntas. Quais aprendizagens e quais desafios? São vários desafios. Quanto vice-diretor, na época, o aprender todo um funcionamento administrativo de uma escola. Porque, sim, muitas vezes tu está em sala de aula e tu não imagina o que é feito para aquela escola funcionar. Toda a parte, tu sabe muito bem disso, né? Toda a parte administrativa, o que deve acontecer, a parte pedagógica, tanto quanto a gente luta para que a nossa escola tenha o do melhor, né? Da melhor maneira. E os desafios,
Eu acho que os desafios, assim, ó, principalmente depois que eu entrei, que eu assumi a direção da escola, a gente passou por uns grandes desafios. A gente assumiu a direção da escola em 2017, e aí tu entra numa pandemia em 2020, tá? E depois tu entra agora, nessa tragédia com as enchentes. Então, foram desafios grandes que afetaram todo mundo, mas nos pegou também. Que, inclusive, né, Ângelo, serve para mostrar o quanto que a educação ela também vai para atender as suas demandas, se moldando às mudanças da sociedade, às próprias mudanças da natureza, aos fenômenos que nos pegam de surpresa. Exato, né? E tu não está preparado nunca para isso. Então, eu costumo dizer assim, quando veio a época da pandemia, a gente não teve nada para se basear. Nós criamos. Cada escola nós criamos. Cada escola dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade, criou uma forma de atender os seus alunos, de atender a sua comunidade da melhor maneira possível. Tá? Então, foi assim, nós somos o marco zero, digamos assim. Não queremos que aconteça. Mas fizemos história. Mas fizemos história. E se, né, voltar a acontecer, que não é desejo de ninguém, pelo menos já tem de onde partir, de como foi feito. E quando tu diz nós fomos o marco zero, o que foi possível aprender com aquele contexto e manter nos dias de hoje? Conectividade, talvez? Conectividade, falando, né, diretamente a parte da tecnologia, a gente viu quanto é importante a questão da tecnologia, da gente se adaptar a ela, porque foi um aprendizado, né? Tu se jogou, a gente estava entrando na escola, lá na nossa escola, a gente sempre prezou muito por essa parte de usar essa nova ferramenta, né? É uma ferramenta tão rica que está na mão de todos, no celular, e poucos têm a dimensão, o conhecimento do que ela pode dar. Então, de uma maneira ou de outra, quando entrou, não teve opção. A gente teve que se acostumar, a gente teve que buscar, a gente teve que aprender, a gente teve que inovar. Certo? Então, essa foi um dos grandes aprendizados que nós tivemos. E a parte humana, né? Parte relacional. A parte relacional, a parte humana, sim. Naquele momento que a gente ficou longe das pessoas, o primeiro contato, a primeira reunião online, como foi importante aquilo? Esse é um aprendizagem que tu vai levar. Isso é um aprendizado interessante, inteira, né? Porque hoje a gente pode utilizar essa ferramenta nas nossas relações. Sim, claro. Né? A gente, como eu te disse, lá na escola a gente preza muito. A gente montou um laboratório, a gente tem um laboratório altamente montado e a gente sempre tentou usar essa ferramenta, porque a tecnologia é uma ferramenta, ela não é um substituto do professor, pelo contrário, é uma ferramenta rica para o professor. Mas não te dá a impressão que a educação ainda está muito atrasada com relação a isso? Sim. Num mundo altamente digital? Num mundo altamente digital. A gente está atrasado tanto na condição de acompanhar a evolução das coisas, porque eu me sinto assim. Às vezes, quando eu me acostumei com isso aqui, já apareceu outro mais... Eu vou fazer o seguinte, meu amigo, eu vou fazer um intervalo comercial, porque a gente precisa faturar, e eu também. E daqui a pouco a gente volta com Ângelo Meza, diretor da Escola Mate Amargo. Já